Senhor para todos. Eu sou o seminarista Hilton Souza Filho. Eu sou professor de teologia. Leciono várias matérias de teologia, pela qual eu sou especialista em escatologia, como também em grego. Sou escritor, autor de 4 grandes obras. E eu estou aqui para estar indicando um grande trabalho do pastor André Mariano, que tem como tema Aprenda a Pregar em 1 hora. O pastor André Mariano, com a sua muitíssima bagagem, ele traz com muita maestria, com muita propriedade, temas importantíssimos para você que está pregando, que quer ser um grande pregador reconhecido. Eu recomendo este grande trabalho, que será de muita valia, de muita importância no seu ministério. Eu tenho certeza que se você aplicar essas regras que o pastor André Mariano traz com muita propriedade, com muita maestria, você irá bem. Eu, como exegeta, eu recomendo este grande trabalho que irá mudar a sua vida, o seu ministério, o seu reconhecimento. E aqui eu deixo a minha recomendação e que Deus te abençoe cada vez mais e mais, porque você está adquirindo um excelente trabalho. Muito obrigado. Bem, meus irmãos, dando continuidade à nossa aula de Aprenda a Pregar em 1 hora, nós tivemos aí focando em um tema, Noé, um homem que ouviu a Deus e salvou sua família. E nós entendemos que esse tema é um tema muito bonito, mas uma coisa que eu gostaria de passar para os irmãos é isso: não adianta, meus irmãos, nós querermos fazer um tema muito comprido e na hora que estiver pregando ele te dá alguma atrapalhada. Então a gente vai sempre procurando o que é melhor, e nós pegamos aqui e colocamos Noé, um homem obediente. Pronto, aquele que é obediente, ele tem vitória da parte de Deus, e dá para você jogar isso para a igreja nos dias de hoje e no tempo passado que aconteceu com Noé. Agora vejamos bem, queridos, se nós pegarmos então sobre Noé num sermão expositivo, nós vamos numa ordem cronológica, crescente da vida dele, passo a passo, ponto a ponto, e pegando as partes mais importantes. Existem várias formas, milhares de formas de você pregar sobre a vida de Noé, mas nós vamos pegar aqui de um jeito, você na sua casa vê de outro, do jeito que Deus vai dando. Agora, um conselho que eu vou dar para você: quando você estiver montando um sermão, você que está assistindo essa videoaula, o que vai acontecer? Você às vezes está indo no trabalho, certo? Você está indo no trabalho, e Deus te dá assim o foco, vamos entender, da vida de Noé. Pronto, já pega um lápis, uma caneta e já anota ali. Se Deus já te deu um tema na sua cabeça, você já anota, porque senão depois você vai esquecer. Então montar sermão, às vezes você demora até 2, 3 meses. Eu ouvi falar de pessoas que demorou 1 ano para montar um sermão. Por quê? Porque um sermão, ele não é de uma hora para outra. Você vai batalhando nele, vai estudando, lendo, decorando aquilo que você fez, tá bem? Então vamos entender uma coisa aqui, ó. Noé, um homem obediente. Bom, eu sei que a terra, por Deus, foi destruída através de um dilúvio, tá? Mas o porquê que ela foi destruída através de um dilúvio? É isso que eu quero saber. Por que o planeta Terra foi destruído através de um dilúvio? Pronto, tá aí a pergunta X. Simples, vai na Bíblia. Deus não vai destruir nada sem não ter um porquê. Se você ir na Bíblia, vai ter várias formas de se expressar, mas a mais convincente, ela estaria no versículo 11 e 13 do capítulo 6, que diz que Deus destruiu a terra pela violência. Estava com muita violência o planeta Terra naquela época. Então Deus se irou com a humanidade, porque o homem se afastou de Deus. Então, se eu estivesse pregando, olha como é que se prega, a palavra de Deus nesse sentido. Eu estaria falando mais ou menos assim:
Amada igreja, queridos irmãos, não sei como é que você estaria se expressando lá para os irmãos, ou se for numa reunião de obreiro, você estaria falando: irmãos, preste bem atenção. Sabe qual foi o motivo que fez Deus destruir o planeta Terra num grande dilúvio, toda a carne que respirava, toda a carne que vivia? Irmãos, foi pela violência. Então você perceba que eu não fui falando direto à violência. Primeiro eu vou falando e deixando suspense. Se eu já falar, irmão, pela violência Deus destruiu toda a terra. Não, primeiro eu começo. Irmãos, você sabe, eu jogo uma pergunta para a igreja, eu desperto a curiosidade das pessoas. É assim que você vai ter que fazer, tá bem? Então, você tem que entender assim. Depois nós vamos falar ainda, né? É pegar tudo e tentar pregar, que nem eu falei, né, em 5 minutos aqui, para a gente ver como é que fica. Mas, vamos lá. Por que Deus poupou a família de Noé? Então você vem e já grifa aqui, opa, por que Deus poupou a família de Noé? Porque Deus, né, poupou, não matou, né, como você queira fazer aí, né? Poupou a família de Noé. Bom, vejamos bem, a própria Bíblia vai nos dizer porque Deus poupou a família de Noé. Há um detalhe. Você que está vendo essa escrita aqui, você vai falar assim: poxa, mas se eu for fazer um esboço, como é que eu vou na hora decorar isso aqui? Não vai dar tempo de ler. Na hora que eu estiver pregando, para mim ficar lendo não vai dar. Simples. Depois que você monta todo esse esqueleto aqui, você não vai escrever tudo isso. Você vai escrever destruir, barrinha, violência. Aqui, porque Deus poupou a família de Noé. Vai colocar porque família Noé. Você resume tudo num papelzinho e você faz um esboço. Eu tenho meus esboços na minha Bíblia. Esse aqui de uma pregação que eu fiz em um trabalho, é tudo resumido. Vou mostrar até para vocês. Isso aqui não é nem de hoje, entendeu? Isso aqui é de umas pregações que eu fiz. Então você pega aqui, para que quando estiver na Bíblia, que você estiver olhando, você está pregando, está com o microfone aqui na mão. Você só no golpe de vista, você olha que você pregando, você já, opa, está ali. Aí você prega, você, opa, agora me lembrei de tal assunto. Porque senão você esquece, você precisa dele. Sem ele você vai esquecer. Alguém vai falar: e esse rapaz fez esboço. Será que isso é certo? Sim. Quando você demonstra que tem um esboço, quem está atrás de você já acredita, já confia mais que você vai conseguir desenvolver o trabalho, porque sabe que você estudou. Vai dar até firmeza para quem já está vendo o que você está pregando e fala: epa, aquele homem, aquela mulher fez o esboço, então ele sabe o que vai falar. Bom, aí o que nós vemos? Qual foi a providência de Noé? O que Deus mandou? Construir a arca, né, e as suas medidas. Então você já grifa aqui, construir a arca, tá, construir, tá, e eu já vou grifar aqui, medidas, tá bom, medidas. Como aqui é só um rascunho, tá bom, mas acho que eu vou escrever do lado aqui para ficar melhor. Medidas, construir, para quê? Porque depois eu quero falar sobre as medidas da arca. Medidas. Pronto, olha que maravilha. Então, pegamos um outro ponto, porque depois eu vou ter que falar isso para a igreja, tá bom? O que nós temos que entender também? O que a arca representa para o povo de Deus? O que a arca representa para a igreja? Né? Então, porque não adianta você montar uma pregação e você não jogar para o povo. Um exemplo, se você está falando sobre Josafá venceu a guerra, né, só com os cantores, então você também tem que jogar isso para a igreja. Olha, Josafá venceu, não precisou fazer nada, e você também aqui, meu irmão, não vai precisar fazer, porque Deus vai te dar a vitória. Então é assim que você vai fazer, você prega sempre jogando para a igreja. Então, o que você vai fazer? O que a arca representa para a igreja?
Já vou até te adiantar, a arca sempre representa Jesus Cristo. Sempre alguma coisa vai representar Jesus. A Bíblia toda, ela fala de Jesus. Então, o que a arca é? Não é a arca que salvou o povo? Então, é a arca que representa que vai salvar o povo, que vai levar para a glória. Então, quem é essa arca? Jesus Cristo. Então, o que a arca representa? Deixa eu dizer aqui. O que a arca representa? Pronto, ficou meio espremidinho ali, mas dá para mim entender quando eu estiver montando. Depois eu vou pegar disso tudo, jogar num papelzinho como vocês viram aqui, tá? Aonde fica, né, o meu esboço. Olha, cada um faz de uma forma. Um no púlpito coloca o esboço aqui do lado, outro coloca aqui. Eu tenho um hábito assim, é um particular meu. Eu tenho esses clipezinhos aqui, ó. Eu coloco ela do lado na folha anterior de onde eu vou ler a palavra, e ela sempre vai ficar ali comigo. Como eu falei, isso aqui não é de hoje, não é do assunto, isso aqui é de uma pregação que eu fiz. Mais um exemplo para que você entenda como eu faço. Agora você possa fazer do seu jeito. Tem pessoas que pegam uma folha, coloca do lado, também não vai tirar o brilho do sermão não, tá? Pode ficar em paz quanto a isso, desde que você tenha orado, buscado a Deus. O que importa é o seu conhecimento, tá? O que você fez, e sempre lembrando, né? O que você orou antes, buscou a Deus, porque sem unção também não adianta você entender. Você pode até falar, mas o povo não recebe. Bom, e seguindo, né? Na realidade, o mundo ele oferece uma falsa paz. Então, o que nós podemos ver por aí? Talvez nós poderíamos colocar mais alguma coisa sobre o mundo, o que ele representa, né? Enquanto Noé pregava, o povo não ouvia porque pensava que estava em paz, mas é uma falsa paz. Aí você vê se você vai querer jogar isso para a igreja. Bom, quando nós chegarmos aqui, nós vamos para o meio, tá bom? Meio, ó, o sermão tem que ter começo, tá bom? Começo, meio, tá bom? Meio, tá? E o fim. Bom, no meio do sermão, eu gostaria que você contasse um testemunho. Lembrando que o testemunho tem que ser seu, não pode ser de outro. Irmão, conte um testemunho, desde coisas que às vezes você pensa que não tem valor para Deus e tem valor para o povo. Só não fica falando testemunho de outro. Então conta alguma coisa que Deus fez na sua vida através de você. Pode ser um exemplo de quando você mesmo aceitou Jesus, de quando Deus salvou seu pai. Nós estamos falando de salvação, que a arca vai salvar. Quando Deus salvou seu pai, salvou sua prima, salvou a sua própria vida. Alguma coisa eu quero que seja de você. Ou uma bênção que você recebeu na empresa. Deus te livrou de um assalto. Deus te livrou de uma morte. Conta alguma coisa sua. Mostra para a igreja que Deus opera e trabalha através da sua vida. Lembre-se do que nós falamos: e estes sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguem o pregador. Então, ó, no meio aqui eu quero que você conte um testemunho. Testemunho. Muito cuidado para o testemunho não ficar grande demais, tá bem? Muito cuidado para esse testemunho aqui não ficar grande demais e você tomar o tempo da palavra. Por quê? Quando a gente se fala de tempo de palavra de pregação, há congressos que a pessoa prega até 1h30, 1h40, se bobear já ouvi falar de 2 horas, né? Mas geralmente em um culto, etc, é 40 minutos, 50 minutos, e ainda chamar o povo para fazer uma oração, alguma coisa, você vai falar 1 hora aí no máximo. E toma cuidado, que quando você pega a prática em falar, 1 hora passa rápido. Depois desse testemunho, vou mudar aqui até a cor para azul. Depois desse testemunho, né, eu quero que você foque na Bíblia, de cada espécie de animal, quanto que entrou na arca, ó, de cada espécie, de cada espécie, quantos entrou na arca? Quantos entraram na arca? Vou colocar até aqui embaixo, ó, na arca, certo? Porque isso aqui para mim
eu vou mostrar para vocês porque eu fiz questão de grifar isso aqui, porque através disso aqui você vai ter uma curiosidade que você vai jogar para a igreja e muitas pessoas não sabem, porque lendo a Bíblia que você vê. Bom, descreva o que é um dilúvio, né? Mostra para a igreja o que é um dilúvio, né? Vamos colocar o que é um dilúvio, mas vamos fazer o seguinte, eu não vou nem colocar aqui, porque o espaço da lousa é pequeno, né? Quantos dias Noé aguardou dentro da arca o dilúvio? Então veja as mínimas coisas, que quando Noé entra na arca, se você notar bem na palavra de Deus, que você vai fazer a leitura, é interessante você notar que ele demora 7 dias, ele dentro da arca, para vir começar a chover. Então essas coisas você tem que jogar para a igreja, você vai ler a Bíblia e etc. Então você já faz, né? Já joga isso aí, né? Qual a medida de um côvado? Tá bom? Vamos também passar para o povo de Deus aí, qual a medida de um côvado? Qual a medida de um côvado? De um côvado. Lembrando que isso aqui não é a pregação. Lembrando que isso aqui é simplesmente o esboço da coisa, o esqueleto de como vai ficar a nossa pregação, tá bem? Então, lembrando para vocês, nessas anotações que nós fizemos aqui, né, uma coisa importante, quanto tempo Noé fica dentro da arca com a família dele. Então você também tem que já colocar, quanto tempo Noé fica na arca. Ponto. E depois nós vamos ver na Bíblia para que nós saibamos quanto tempo. Agora nós já vamos entrar na parte final, tá bom? Fim. Então nós entrando aqui no fim, aqui ó, fim. Então nós pegando aqui esse fim, o que primeiro Noé fez quando ele sai da arca? Qual é a primeira atitude dele? O que fez, né? O que fez, vamos colocar aqui, ó, pela primeira vez quando saiu da arca. Quando saiu da arca, certo? Esse aqui seria já no final, então a gente vai jogando aqui. E um outro ponto, né, que Deus promete para Noé que não vai mais destruir a terra em água, né? Então ele manda um sinal. Qual o sinal que Deus deu a Noé? Qual o sinal? Ponto. Isso aqui, irmãos, é o suficiente para nós fazermos a nossa pregação. Agora, um detalhe que eu quero que todos vocês então acompanhem comigo. Irmãos, aqui está a Bíblia. Leia o ponto que você vai pregar. Talvez você fale assim para mim: pastor, evangelista, presbítero, para vocês é fácil, porque vocês estão acostumados. Sim, não digo que é tão fácil, mas eu digo que a gente está sempre lendo. E se você não praticar a leitura naquele assunto que você vai pregar, você não vai conseguir. Então você tem que ler o assunto por várias vezes. Aí você fala assim: eu já montei o esqueleto da minha pregação. Opa, então já estou bem, no dia lá eu prego. Errado. Você tem que orar, jejuar e ler por diversas vezes o que você escreveu, que você vai sempre colocar algo a mais. E ainda ler a Bíblia, que é o principal, que você sempre vai descobrir alguns assuntos. Você me entendeu? Então é assim que você vai conseguir pregar em 1 hora, tá bom? Então vamos entender como é que nós vamos fazer essa pregação. Tema: Noé, um homem obediente. Começo: destruir a terra. Por que Deus destruiu a terra? Por causa da violência. Então eu já começo a estudar isso, a decorar por causa da violência. Tá, detalhe: o que traz a violência?
a violência traz ao roubo, a violência traz ao crime, o crime leva à morte, o crime leva à briga, né? O que a violência traz? A violência traz desunião na família, a violência traz a maldade. Então isso você vai jogando tudo para a igreja, tá bem? Então, por que Deus poupou a família de Noé? Pronto, a própria Bíblia responde: porque era Noé um homem justo, temente, reto. Pronto, então eu já começo a falar, já começo a decorar. Quando estiver pregando, o que eu falo de Noé? Então, se ele era justo, ele era temente, então já vou julgando, irmãos. Ser temente a Deus é importante, ser temente a Deus, né, nos leva a uma vida melhor. Ser justo, não é verdade? Ser justo é uma coisa muito boa e Deus gosta de quem é justo. Aí você já vai jogando. Agora, construir, né, medidas. Vamos pegar aqui, medidas. Vamos pegar aqui essa palavrinha. Opa, medidas, tá aqui, para mim não errar. Medidas, bem certinho. Pronto, agora que está escrevendo, né? Então, uma das coisas aqui que nós vamos decorar depois, eu vou treinar a pregação para vocês verem como é que fica. Pode ver que a gente está indo numa ordem, Ele vai construir a arca, tá? E as medidas. Agora, uma coisa que você vai ter que estudar na Bíblia: quais são as medidas da arca, tá bem? Lendo aqui, Deus fala: farás, né, uma arca com a medida de comprimento de 300 côvados. Então, 300 côvados. Quanto que é um côvado? Em uma parte fala que é 52 na Bíblia, uma parte fala que é 52 centímetros, outra parte fala que é 48 e aí vai. Então você já pega na média. Quanto que é um côvado? 50 centímetros mais ou menos, metade de 1 metro. Então pronto, se ela tem 300 metros de comprimento, de 300 metros de côvado, então jogando na metade ela tinha 150 metros de comprimento. Então você decora já isso, você já estuda isso. Quanto que tem a largura da arca? A largura dela era 50 côvados, né? Então você vai decorando isso, qual a altura da arca. Então vamos pegando aqui na Bíblia, aqui o que Deus vai ensinando. Deixa eu pegar aqui, quando Deus passa para Noé, para que todos nós possamos ver como que Deus ensina a Noé, tá bem? Bom, e Deus falando aqui para Noé, ele vai ensinando aqui, Noé e sua família entram na arca, Deus anuncia o dilúvio, tal, aqui, e desta maneira, no versículo de número 15 do capítulo 6, fala assim: e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Então, você já vai decorar isso aqui. Agora é interessante que quando você estiver pregando para a igreja, você fala uma coisa: essas medidas são medidas exatas. Por que elas são exatas? Porque elas são dadas por Deus. Tudo que Deus dá é exato. Você ainda pode jogar uma coisa importante, que é isso aqui: através das medidas que Deus deu para Noé, hoje é feito os grandes cruzadores, os grandes transatlânticos, os grandes navios, os barcos bem feitos. Por quê? Porque alguém pegou a medida. E quem deu a primeira medida? Deus, entendeu? Então é assim que você vai trabalhar. Agora aqui, o que a arca representa? Nós já tínhamos falado alguma coisa. A arca representa nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo. Depois nós vamos jogar isso aí na pregação. Nós estamos no começo, agora vamos para o meio. Você vai contar um testemunho agora. Você vai falar: irmão, posso me lembrar do dia que Deus me salvou, o dia que salvou meu pai, minha irmã, não sei. Aí você vai contar um testemunho que Deus tocou no seu coração, tá bem? Quantos animais de cada espécie entrou na arca? Então é aí que eu queria focar com vocês também. Lendo a Bíblia, você já vai ver que todo mundo apregoa que de cada animal, de cada espécie entrou o macho e a fêmea. Mas quando você lê a Bíblia, não é bem assim. Ela fala assim, que dos animais limpos entraram seu macho e sua fêmea, 7 de cada, dando um total de 14, entre macho e fêmea. Agora, dos animais não limpos, aí sim, entrou só o macho e a fêmea. Então eu quero que você joga isso para a igreja na hora que você estiver pregando, porque você vai falar algo que quase as pessoas não falam. As pessoas vão falar: entrou o casal de animais. Não, peraí, mas a Bíblia fala que dos animais limpos entra 7 casais. Então veja na Bíblia coisas, que são lindas, que estão lá, e às vezes as pessoas não notam.
Depois nós vamos já tentar montar mais ou menos a pregação. Qual a medida de um côvado? Essa aqui você pode jogar até aqui quando você estiver no construir, né? Que é 50 centímetros, nós já tínhamos falado, isso aqui nós já tínhamos adiantado, né? Quanto tempo, né, Noé fica na arca? Olha, que coisa interessante. É aí que tem uma certa beleza. No capítulo 7, versículo 11, fala que no segundo mês, né, ele entra no dia 17 na arca. E depois de um ano, que ele entra no ano 600 da vida dele. No ano 601, no capítulo 8, versículo 14, fala que ele sai no dia 27. Então, se tem um ano, se ele entrou no dia 17, saiu no dia 27, ele levou 1 ano e 10 dias. Então é aí que você também vai jogar para a igreja. A própria Bíblia te fala isso. Como que você sabe, pregador? Simples, lê a Bíblia. Simples, meu irmão. Deus tem um mistério bonito na tua vida. Só que eu falo para você, leia. E quando você estiver lendo, você já vai pegar isso aqui num papel à parte. Então quer dizer que você já vai até arriscar. Então quer dizer que dá mais ou menos 1 ano e 10 dias, porque está dizendo aqui que entrou no segundo mês da idade dele, no dia 17, e ele saiu depois de 1 ano, no ano 601, no segundo mês, no dia 27. Já anota no papel, porque senão depois você vai esquecer. Aí você monta o sermão, e quando você estiver pregando, você vai falar coisas no púlpito que as pessoas vão admirar. Mas como é que eles sabem? Simples, você está lendo a Bíblia, você está orando, as pessoas vão admirar. Você está aprendendo a colocar cronologicamente tudo bonitinho, em ordem crescente. Agora, vejamos bem, qual o sinal que Deus deu a Noé, né? Qual o sinal? Também vamos falar, nós sabemos que é o arco-íris, né? Aí no final você vai sempre falar um pouquinho do tema, porque sempre quando você estiver pregando, eu quero que você jogue o tema para o povo de Deus. No nosso caso, Noé é um homem obediente. Então você, no decorrer da pregação, você vai ver que a gente já vai ensaiar alguma coisa aqui, eu vou falar o tema, tá bom? E no final encerra falando sobre o tema, tá? Nós estamos em uma aula, e na aula, às vezes, a gente falando, vocês vão perceber que a gente precisa ler, precisa olhar as coisas, porque ninguém tem a cabeça de ferro que decora tudo. Tem umas pessoas que são, né, bem abençoadas nisso aí, mas não é dessas pessoas que são a minoria que nós estamos falando. Estamos falando daquele que precisa ler. Agora, para você, irmã, porque essa aula, ela é focada muito também ao público feminino, e Deus tem levantado muitas mulheres para pregar a palavra. Olha, ler a Bíblia não é só para homem. Aí alguém vai pensar assim: poxa, tem muitas irmãs que lêem a Bíblia. Eu sei, mas agora eu quero falar sobre o ler, estudar. É isso que eu quero enfatizar: o ler, estudar, tá? Quando a irmã estiver no tanque, lavando a roupa ali, quando estiver na pia, lavando uma louça, estiver indo para o trabalho, porque as mulheres, né, são bem lutadoras, as mulheres, né, da nossa era moderna são bem lutadoras. Deus te deu alguma coisa, eu sei que você é bem ocupado, eu sei que o irmão também é bem ocupado, mas sempre falando, já anota. Tenha sempre, todo mundo sempre tem uma caneta, sempre tem um papel. Opa, Deus me deu um tema. Eu mesmo estou tendo que pregar qualquer dia num trabalho aí que surgiu, um trabalho bem grande. Esses dias andando na rua, Deus me deu um tema, eu já anotei o tema. Então é assim que você faz, tá bom? E depois você vai lendo aquela passagem. Então, vamos trabalhar agora em cima da pregação. Eu vou ensaiar ela, vocês vão acompanhar comigo, e depois nós vamos fazer ela até eu não errar mais. E você vai treinar isso na sua casa por 1 mês, 2 meses, até te dar oportunidade. Eu conheço um caso de um irmão que ele congregava numa igreja sede. O pastor deixou ele 2 anos sem pregar, só fazia oração, nunca pregou. No dia que deu a oportunidade para ele, ele não sabia o que falar. Então depois ele ficou mais 2 anos aguardando para dar outra oportunidade para ele, porque você quase não tem. Quando tem, você desperdiça. Irmão, oportunidade de pregar não se desperdiça, tá? Mas lembrando aos irmãos que você começa em igrejas pequenas, né? Você começa ali, quando tem um culto ao ar livre, quando tem um culto na casa de um irmão, e dali o seu nome vai começando a se propagar. As pessoas começam a falar, tem uma pessoa aí que está pregando assim, assim, até você chegar em megas congressos, tá bem? Mas então vamos ensaiar essa pregação. Se eu tivesse ensaiando para me fazer uma pregação em uma festividade, em um congresso, alguma coisa, só que aqui não vamos levar 1 hora, é 5 minutos, porque depois nós vamos entrar em outro tema, e aí vai para nós mostrarmos para vocês, tá bom?
Noé, um homem obediente. Então eu já grifo aqui, qual é o tema que eu vou pregar? Noé, um homem obediente. Começo, destruir a terra, violência. Por que Deus poupou a família de Noé? Opa, tem que entender isso aqui. Construir, medidas. Então eu tenho que entender esse construir e essas medidas. O que a arca representa, né? Leio, testemunho de cada espécie, quantos entraram na arca, qual a medida de um côvado, quanto tempo Noé fica na arca. E vou tentar descrever um pouco, né, o tempo, o que ele passou dentro dessa arca. Enfim, o que fez pela primeira vez quando saiu da arca, qual o sinal. Bom, então vamos entender que nós fôssemos pregar essa palavra, certo? Pego aqui, coloco meu clipezinho, vou ter um esboço aqui, que não é esse o caso, é só mesmo para ilustração, tá? Então, estou sentado aqui no púlpito, amém? Estou sentado no púlpito, estou ligado no culto e ligado naquilo que eu vou falar e orando a Deus. Senhor, vai na minha frente, porque ninguém quer errar quando for pregar. O pastor vai me dar a oportunidade, vai colocar a igreja de pé, nós vamos ficar de pé, caminho. Aquele assunto da perna tremer, se você estudar a Bíblia, sua perna não vai tremer. Se você sabe por quê? Porque você vai ter certeza naquilo que você vai falar. Aconteceu há poucos dias, um amigo meu teve comentando que foi pregar e a perna dele tremeu muito. E eu perguntei para ele se ele fez conforme foi ensinado, se ele leu o assunto, se ele sabia o que ele ia falar. Ele simplesmente respondeu assim: eu abri um assunto lá e fui pregar. Desse jeito você vai tremer a perna mesmo, porque você não está treinando, você não está lendo. O crente tem que ler. Leia 1, 2, 3, 100, 200, 300 vezes. Irmão, leia aquele assunto. Quando alguém estiver pregando, extraia, olha quem está pregando, extraia alguma coisa importante daquilo que ele está pregando. Bom, então vamos lá, vamos começar a pregar. Então eu chego, levanto, o pastor me passou o microfone, eu falo: paz do Senhor para os irmãos. Alguns falam: salve os irmãos com a paz do Senhor. Outros falam: eu cumprimento-vos com a paz do Senhor. Cada um sauda de uma forma, né? Tem até uma religião que fala graça e paz. Bom, o que importa é que ele vai, primeira coisa, saudar. Saudei. Vou ler aqui o versículo que eu escolhi, né? No caso, eu escolhi assim, se eu fosse pregar essa passagem, eu estaria lendo aqui Gênesis capítulo 6, o versículo 18, que diz assim: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo quanto vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterá na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmeas serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Ponto. Deixei aqui. No caso, eu já deixaria a Bíblia aberta, né, no meu esboço aqui. No caso, esse esboço, né, o nosso esboço está aqui na lousa. Então vamos lá. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por me ter concedido esta oportunidade de aqui estar, conhecendo mais um rebanho da casa do Senhor, ou ter voltado aqui, dependendo se for a igreja que você já voltou, né? E é um grande prazer estar aqui com os irmãos. Eu quero agradecer ao pastor da igreja, vamos entender, pastor Wagner, pastor Antônio, pastor Marcos, não sei qual é o nome do pastor, né? Também quero agradecer ao líder, por exemplo, de mocidade, que me convidou, etc. e tal. Amém, agradeci. Aí eu vou entrando. Início. Irmãos, a Bíblia fala que nos dias de um homem chamado Noé, Deus, devido a haver tanta maldade no povo, ele resolveu destruir aquela geração. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esta passagem de Noé. Agora, meus irmãos, vejamos o porquê que Deus destruiu aquela geração. Por que Deus teve que tomar essa atitude? Ora, irmãos, a Bíblia nos fala no capítulo 6, o versículo 11 e 13, que foi devido à violência.
A violência daquele povo era tanta, mas era muito grande, que chegou até as narinas de Deus. E Deus cheirou, viu, ouviu, percebeu, sentiu o quanto que o mundo estava corrompido pela violência. A violência daquela época foi muito grande. Então Deus, Ele não suportou tanta violência. E Deus tomou uma decisão em seu coração: vou destruir toda a carne. Mas interessante, irmãos, é que Deus, Ele vê um homem e Ele resolveu poupar aquele homem e a sua família. Qual era o nome desse homem? Noé. O que tinha em Noé, meus irmãos? O que fez com que Deus resolvesse salvar justamente aquele homem? Simples. Aquele homem era fiel, aquele homem era justo, aquele homem era temente. Irmãos, quer ter bênção na sua vida? Joga para a igreja. Quer ter bênção na sua vida? Quer ter felicidade? Quer ter paz? Seja fiel a Deus, seja obediente, seja um homem temente a Deus, seja justo, não queira nada que não é seu. Pronto, vai jogando para a igreja. Aí você sempre tem o tema. Noé foi um homem obediente. A obediência leva a muita vitória. Receba de Deus vitória aí. Pronto, vamos vendo, irmãos. E Deus passa para Noé a medida da arca, porque Deus falou para Noé: Noé, faça uma arca. Quais são as medidas da arca? Você joga para a igreja. Quais são as medidas da arca? Queridos, as medidas da arca Deus dá. Essas medidas são medidas exatas. Por que elas são exatas? Porque elas são feitas por Deus. E quais são as medidas da arca? Seu comprimento, 300 côvados. Sua largura, 50 côvados. E sua altura, 30 côvados. Queridos, veja que coisa linda. Deus deu para o homem a medida da arca. E através dessas medidas que são feitos hoje os grandes barcos, os grandes navios, os grandes cruzadores, os grandes transatlânticos. Por quê? Porque o homem já pegou a medida feita de Deus. Porque se ele sabe fazer fora dessa medida, dessas porcentagens, ou o barco fica muito lento, ou o barco afunda, ou ele não sai, não dá certo. Mas graças a Deus que Deus deu essas medidas. Então, através dessas medidas é possível nós conseguirmos fazer as grandes embarcações de hoje. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, vamos entender o que a arca representa para nós. Queridos, toda vez que eu vejo alguma coisa na Bíblia que ela é importante, principalmente em se falando de salvação, eu vejo que a arca representa Jesus Cristo. A arca, ela representa uma forma de salvação. Assim como a arca salvou a família de Noé, o nosso Jesus Cristo, que representa essa arca, um dia Ele virá e salvará toda essa humanidade do pecado. Aqueles que já aceitarem a Jesus já são salvos, mas um dia serão levados para uma terra muito bonita, uma terra muito linda, aonde as ruas são de ouro, os muros são de jaspe e cristal. Contaria um testemunho, continua a pregação. Irmãos, de cada espécie que Deus colocou na arca, nós vemos que Deus pega um macho e uma fêmea. Mas perceba, meus irmãos, você que lê a palavra de Deus, que tem um assunto interessante, que dos animais limpos, Deus coloca 14 animais, sendo macho e fêmea, ou seja, 7 casais, sendo o macho e sua fêmea. Agora, seguindo na palavra de Deus, quanto tempo fica Noé na arca? Bom, Noé, meus irmãos, ele fica 1 ano e 10 dias. Foi uma vida ali de sofrimento, limpando a arca, tirando leite, fazendo a manutenção diária. Não foi nada fácil. Tem muita gente que pensa que para herdar o reino de Deus é fácil. Não é assim não. A Bíblia, ela é clara. O reino de Deus, ele é tomado à força.
E para você que quer chegar até o céu, tem que ter força de vontade, tem que ser obediente. Noé foi obediente, e através da sua obediência ele alcançou salvação para ele e a sua família. Também perceba, graças a Deus, que o que fez pela primeira vez Noé, então já na parte final, o que fez Noé pela primeira vez, quando ele entrou, quando ele saiu da arca, a primeira coisa, Noé constrói um altar e oferece holocaustos ao Senhor. Ele adorou. Então você que veio aqui hoje, quando Deus te der a vitória, adore ao Senhor. Você passou uma luta, passou um problema, mas adore ao Senhor. O segredo da vitória está na adoração. Busque a Deus, adore a Deus, exalte a Deus, clame a Deus. A sua vitória chega através da adoração. Olha que exemplo que esse homem fez. A primeira coisa que ele fez, ele adorou a Deus. Por quê? Porque Noé era um homem obediente, e ele foi obediente a Deus. E aquele que é obediente, ele adora. E Deus ficou tão contente com essa adoração de Noé, que Deus fala para Noé: Noé, não vou destruir mais a terra não, desse jeito não, por água não, nem por dilúvio de jeito nenhum. Eu vou destruir a terra dessa forma não. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um pacto com você. Eu vou estender nos céus um sinal, e toda vez que eu olhar para esse sinal, eu vou saber que eu fiz um pacto com você, que eu não vou destruir a terra mais em água. E o que Deus faz? Deus coloca, qual sinal que era esse? Deus coloca o arco-íris. Então o arco-íris significa a vitória para o homem, que Deus não destruirá mais um mundo em água. Amém. Acabou a pregação. Bom, queridos, percebam vocês que quando eu estava montando o sermão que eu estava falando, em algumas coisas eu gaguejei, em algumas coisas eu errei, em algumas coisas eu atropelei. Isso é normal, isso acontece. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer de novo, até ficar bom, até ficar bom. Então é assim que funciona, tá bem? Então a gente vai trazer, vai falar, vai montar a pregação e vai vindo nela várias vezes. Você vai fazer isso na sua casa por diversas vezes, não é só uma, são diversas vezes. Amém, meus queridos? Graças a Deus. E vamos então aí,